Aham, ok. Mas tem que ser um que a gente mata antes de fazer a delação. E aí, pessoas da internet, eu sou o Breno. Bruno, Rafael, Paulo, Alex. E você está no Geração 360, o seu ciclo semanal de debates. E o tema dessa semana é o cristão e as armas, né? O que a gente pode falar sobre isso? Muita gente usa dado estatístico para falar, esse país proibiu as armas e ele está ok. Mas você vai ver que tem outros países que proibiram ou que limitaram o acesso às armas e que não estão ok. Assim como você vai ver países que estão liberados, que estão ruins, e outros que estão liberados e que tá bom. Entende? Então a gente acabou chegando aqui, de tanto estudar, cada um tem... O Paulo mesmo, ele estuda segurança pública, eu só gosto de ler mesmo. Mas a gente acabou chegando num consenso meio que aqui, de que, dado estatístico, a gente busca mesmo o viés de confirmação, né? A gente já busca o dado estatístico para confirmar o que a gente já pensa. Então, para ver o que a gente já pensa, né, eu queria perguntar a cada um aqui qual o seu posicionamento na questão do porte de arma, do uso de armas. Meu posicionamento, assim, não necessariamente eu vou, se tiver liberado o porte de armas, eu vou ter uma arma. Mas eu busco a liberdade que o ser humano deve ter, dentro da coerência de livre-arbítrio, de que ele pode ter um recurso para segurança pessoal. Claro, isso tudo tem que ser controlado, tem que ser feita uma verificação se ele tem capacidades psicológicas e emocionais para ter essa arma. E se ele tiver essas capacidades, ele pode se defender de uma maneira livre, né? eu tenho o mesmo posicionamento que o dele, só que eu acho que tem que ser muito bem estudado, principalmente em qual sociedade esse tipo de livre acesso a comprar uma arma ou não vai ser permitido. Porque no Brasil, por exemplo, onde a gente tem uma cultura muito punitivista, uma cultura machista, já que a arma tem um imaginário de masculinidade, de poder. Então eu acho que essa liberdade do indivíduo de ter acesso a essa arma, ela tem que ser bem dificultada, com muita burocracia, e não ter também a margem para arma ilegal, né? Porque aí você tira a legal, mas se é fácil você obter uma ilegal, então não adianta de nada. Para mim é bem delicado, porque você precisa avaliar esse monte de coisas, né? Eu tenho minha opinião pessoal, eu acredito que todas as opiniões elas acabam convergindo por uma questão pessoal e individual, que cada um conviveu, aprendeu e sempre vai desembocar nisso, né? Mas em questão de autorizar, você tem que pensar também em grupo. Eu tenho um pouco de receio, embora em certas situações eu creio que seja importante, outras nem tanto. Então eu tenho receio no tratamento da matéria, porque a gente precisa regulamentar, criar limites, parâmetros para você estabelecer quem pode e quem não pode, e tem que ser feito com muito cuidado isso. Eu acho que está todo mundo indo mais ou menos assim. Vocês têm uma posição, mas estão igual eu, que assim, eu tenho, mas vai depender Tá, de então uma série de circunstâncias. Deixa eu dar um posicionamento um pouco mais claro. Quer dizer, é bem parecido com o deles, mas eu vou dar o meu, que é, tipo, seria bom que a arma não existisse. Eu não sou a favor de eu usar a arma, não, e eu acho que ninguém deveria ser a favor de usar a arma, por mim seria instinto mesmo. Mas como é uma tecnologia que já existe e ela permite a opressão, já que eu sou, apesar de ser pacifista e anti-armamentista, eu, assim, acho que liberdades individuais plenas. Deixa quem quiser comprar, mas eu continuo preferindo ser a vítima ao agressor. A grande questão é que a gente tem a mania, ou foi ensinado assim, enfim, ou criou isso em algum momento, de rotular pensamento ou atitude das pessoas. Isso. Né? E aí, quando a gente traz isso para uma questão religiosa, e que também é outro assunto que recebe muito rótulo, a gente começa a descambar para um lado que pode ser fatal, entendeu? Por exemplo, todos nós somos cristãos aqui, pode ser que um seja a favor, outro seja contra, sabe? E isso não faz de um mais ou menos cristão do que o outro. Isso aí. Esse ponto é muito Mas importante. a gente vai chegar nesse ponto ainda no debate, mas eu queria já perguntar para vocês também, a arma em si, ela é fator determinante para violência, para alguma coisa? Pode ser que sim, mas assim, eu estava pensando quando o Alex estava comentando, todo mundo tem acesso à arma. A arma branca está em casa, dentro da gaveta da cozinha de todo mundo.
Então, se você for parar para pensar mesmo, a gente já está armado. Talvez seja mais simples puxar o gatilho do que você dar uma facada. Mas a gente está todo mundo com esse potencial. Mas aí eu quero fazer outra violência. pergunta para você. Vamos lá. Uma faca de cozinha, que também pode ser usada como uma arma, o intuito de uma faca de cozinha é cortar. Agora eu quero Não é saber o de você. primeiro, O né? objetivo principal Qual dela é o objetivo primordial de uma arma de fogo? Não, mas eu Sim, entendo o que ele está mas querendo é meio dizer. filosófico. Entendi. É, mas a e gente tem não- a ver também com o que eu penso. Porque assim, o que ele está querendo dizer não é a arma que mata, são a intencionalidade das pessoas, né? Mas Então, aí é por o isso- seguinte, Se a pessoa tiver focada... quem criou a arma, criou com que objetivo? Sim, mas a arma ela é um instrumento que Sim. ela pode ser utilizada para defesa pessoal, defesa coletiva, da mesma forma que tem outros instrumentos. Eu não acho que a arma em si ela contribui para o aumento da violência assim Sim. de forma determinante, mas eu acho que ela aumenta muito os danos que são causados, porque um tiro ele tem um alcance Consequência maior. muito maior. Você bota um fuzil, quanto mais você vai aumentando o poder armamentício, maior vai ser os danos, Eu entendeu? acho que ela não é determinante para a violência, mas ela potencializa e muito. Potencializa É. muito. E Até porque a se você proporção tivesse uma é faca, absurda. você não saía dando 10 facadas. É. Não, mas só- Uma metralhadora, e só a né? existência da arma, ela já traz uma certa ideia de que a violência ela pode não acontecer por parte dos bandidos, entendeu? Então já traz um medo, já traz um receio de que a existência da arma e que aquela pessoa ela pode ter a arma, Já ela- inibe o fator já inibe surpresa. o fator surpresa. Então o bandido ele vai evitar ter um contato físico com o agredido, no caso, ele vai tentar ter um contato físico, ele vai tentar roubar o carro ou fazer alguma coisa sem que ele tenha o contato com essa pessoa potencialmente armada. Ou ele vai tentar se armar mais do que essa pessoa para poder Também. pegar a também. pessoa numa emboscada, né? Vai do planejamento de cada um, né? Do nível organizacional. Tipo, quem Mas tem... mas São quem duas é questões bandido que já a gente tem. precisa pensar. É Quem um bandido assunto que já a gente tem tem que arma. pensar, tá? Uhum. A gente está levantando questões para a gente pensar aí e chegar a conclusões. De fato, a violência é causada pelo indivíduo, ele que escolhe o destino do uso daquele objeto, mas também você não pode ignorar a finalidade para a qual aquele objeto foi criado, que é o intuito é tirar a vida. Não, se for assim... a Não gente sei se é tirar a vida. o Você cristão... pode dar um tiro numa perna para Não, ele foi criado para isso. Isso é que... A Desde que surgiu utilização a pólvora, ela foi variando conforme os anos foram passando. Mas a Beleza, utilização a foi pra origem que ele foi a criado origem no começo. que eu conheço, assim, do surgimento de arma de fogo, é que surge junto com a pólvora, lá na China, coisa, e desde o início ela tinha fins bélicos e militares. Quem tinha um canhão, quem tinha a possibilidade de lançar um Mas, projétil... Breno, vai depender do ponto de vista. Para quem criou para proteger o seu país, não foi para matar, foi para proteger. Exatamente. Mas protege Entendeu? matando, entende? Não, ameaçando. Ameaça... Entendeu? Ele chega com aquele poder e fala assim, não chega perto. que Igual o poder tô me nuclear, né? protegendo. As Mas armas que nucleares. não é usada. Você constrói a pra- mais perigosa, pra mas você impor. não Mas usa. quem define que a morte por um certo objetivo de defesa ou Não. ele é errado assim? Quem define que a morte não deve acontecer? Eu entendo que a morte em determinados casos ela é inevitável. Se você está sendo agredido e você se defende, o agressor tem que morrer. Então, se eu estou me defendendo, eu quero que o agressor morra. E eu não estou errado fazendo isso. Porque antes a defesa pessoal do que a defesa... Não, que o agressor morra se não tiver uma outra circunstância. Ó, né? Tá, gente, pra gente finalizar agora a pergunta 3. Existe alguma razão pela qual o cristão deveria portar ou se abster de portar armas? Tem alguma razão específica pra isso? do pastor, né? Não, eu acho que, assim como você começou o vídeo falando assim que as estatísticas podem ser a favor ou contra, aqueles que são a favor ou contra usam a Bíblia da mesma maneira, querendo provar que é a favor ou contra, a Bíblia é a favor ou contra. E pegando trechos isolados, eu vou conseguir tanto Tanto provar quanto... para apoiar o uso como para apoiar o não uso. Na minha opinião, eu não estou representando toda a igreja, toda a organização, mas na minha opinião, a Bíblia dá margem para você poder pensar de uma maneira ou outra. E é muito simplista a gente falar assim, pode ou não pode. A gente quer isso. Acho que é muito natural do ser humano falar, se eximir da responsabilidade de pensar no contexto em que está inserido
e falar assim, não, é muito mais fácil, não, pode ou não pode. O pastor falou, né? O pastor, a igreja, a Bíblia, falou pode ou não pode, pronto, De certa acabou. forma, eu tento me excusar da responsabilidade de cristão. Que- Né? Não, é o e que eu Deus faço dá- o que o meu líder tá mandando eu Exatamente. fazer. E Deus dá pra gente a cabeça, não é só pra carregar piolho, como a gente diz lá em Minas. É pra poder pensar, pra raciocinar. Dependendo do contexto onde você tá, tem até dois exemplos que a gente discutiu essa semana sobre o tema, né? Que em qualquer local aqui o editor vai colocar os filmes. O Desmond Doss, que é um cara que não tocava na Bíblia por uma razão de trauma. Na arma. Na Bíblia ele tocava. Exatamente, na Bíblia ele tocava. Tinha que tocar. Mas ele não tocava em armas, porque tinha uma razão pessoal, trauma e tal. E aí, se você quiser assistir Desmond Doss, tá no Netflix. Tá no Netflix. Netflix patrocina a gente. Tá em cima aí, em algum lugar você vai encontrar aí. E tem também o filme Redenção, que o Breno indicou pra gente assistir. Que é o cara Sam que Childers, também é um personagem real e que ele pegava em arma. mostra o oposto, né? Aham. Fazia uma obra que, longe da gente dizer que não era uma obra de Deus, protegendo crianças na África, ó o spoiler. Mas, seja como for, são dois exemplos onde a gente não pode dizer que pode ou não pode, é simples. Ele é pega na alma pela causa, né? É simplista Sejamos demais. menos radicais de rotular os outros cristãos a partir das suas opiniões. Porque cada opinião, ela de uma certa maneira, ela tem um argumento que pode, às vezes, ser correto. Você pode ter uma opinião errada com alguns poucos argumentos corretos. E você, entendeu? Entendi. Ou você pode ter uma opinião que seja melhor, só que com alguns argumentos errados. Não tem um absoluto, né, da Então, verdade. O- A gente sabe que existe uma verdade, só que eu não posso dizer que eu tenho a verdade, porque eu não tenho certeza disso. Eu acho que sou o Deus. absoluto da verdade aí é o princípio da vida. Isso. Sim. A manutenção da vida, respeito à vida, né? Uhum. Eu acho que o que todo mundo quis dizer aqui também, de uma maneira ou de outra, é que ninguém é menos cristão porque defende o porte de armas e ninguém é menos cristão porque é pacifista ou não defende o porte de armas. Então, as duas opiniões cabem dentro do cristianismo e de maneira alguma nenhuma está De maneira categoricamente... cuidadosa, né? Dependendo do contexto. Isso. É outra coisa que também a gente não falou, é que apesar disso, da questão Ninguém do porte quer de sair matando armas... também, né? Ninguém quer, Sair ninguém matando. quer glorificar a violência aqui. Sim, Por com favor, certeza. não É. façam Não, isso. com certeza não. E, assim, os dois filmes que a gente citou estão no Netflix paga nós. E esse foi o debate de hoje, gente. Se vocês gostaram, comente aqui embaixo, porque essa discussão continua depois que acaba o vídeo. Então comente aqui, comente no post do Facebook. Discorde da gente. Discorde da Por que gente, não? fala que não, fala que todo mundo tá aqui, tá errado. Fala que Fala que a gente é Filmes. maluco. Isso não é um debate Aham. que todo mundo concorda. Isso aqui Exatamente, todo não é um mundo- debate. é uma provocação. É uma provocação. Não, as pessoas falam que isso não é um debate, mas a gente acabou discordando de algumas É coisas. verdade. Hoje foi mais debate do que os outros. Exato. Mas mesmo assim, a gente se respeita e continue se respeitando ali nos comentários. Nos comentários. Então faça isso, compartilhe o vídeo, curte também os nossos canais de comunicação no YouTube, Facebook e Instagram. E a gente se vê no próximo Geração 360. Valeu, gente.